Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a essa casa. Deixa eu ajeitar aqui, pronto. E que antes de iniciarmos nossa atividade da noite, possamos então fechar os nossos olhos, nos sentirmos absolutamente envolvidos por essa espiritualidade amiga que tanto nos ama e demonstra esse amor incomensurável pelas infinitas oportunidades que nos são apresentadas no decorrer das nossas existências. Mas que possamos, nesse momento, louvar aquele Espírito de luz que pessoalmente calçou as vestes carnais, andou ao nosso lado e nos permitiu conhecer a bondade e justiça soberana do Pai, que muitas vezes se disfarça do sofrimento, da dor aguda, da dificuldade implacável ou das limitações e privações que nos são impostas como o caminho do ressarcimento e do renascimento da virtude. Mestre querido, muito obrigado, porque sabemos que estás presente na nossa vida, estás presente aqui. Ajuda-nos a tê-lo sempre da mesma forma presente nos nossos corações. Que assim seja. Bem, vou começar já entrando no assunto. Hoje o nosso tempo é curto. E aqui eu já trago a pergunta de número 459 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta é curtinha e bem direta. Mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles quem vos dirigem. Hoje nós vamos falar sobre essa influência, porém não do caráter positivo elevado, mas do caráter obsessivo. Hoje nós vamos falar dos mecanismos da obsessão. E usando de uma forma muito didática e simples, hoje, fazendo uma analogia com a arte marcial do judô, que um dos seus princípios é utilizar a força excessiva do adversário contra ele mesmo, o princípio da obsessão é muito parecido. Porque ele utiliza o nosso excesso de emoção contra nós mesmos. E eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe, no decorrer do nosso bate-papo. Eu recordo que uma vez, um aluno, sala de aula cheia, ele fez uma pergunta muito corajosa, admirável. Ele perguntou: Pedro, por que é que existe espírito obsessor? Fala para mim, por que Deus não põe logo todos numa jaula e leva lá para longe, sei lá, leva para outro planeta? Falei que a pergunta era corajosa.
Era corajosa porque muita gente queria fazê-la e não teve coragem. E para respondê-la, eu vou chamar Filomeno de Miranda, no livro Amanhecer de uma Nova Era, quando ele traz uma reflexão. Imaginemos então, onde estão aqueles vilipendiados das suas emoções, violentados na sua família, espoliados nos seus bens, estraçalhados nos seus sentimentos, explorados no seu corpo físico. Nos perguntemos onde estão aqueles que sofreram as grandes injustiças, as inquisições, as prisões arbitrárias. Nos questionemos aonde estão outros tantos prejudicados na vida e que não reconheceram senão a exploração, a dor e o sofrimento nas mãos alheias. E ele finaliza: se existem hoje os espíritos obsessores, é porque antes existiram as vítimas. E o processo não é muito difícil de se compreender. E agora eu trago um outro livro, mesmo autor, Divaldo Franco, mesmo espírito, Manuel Filomeno, Temas da Vida e da Morte. E ele fala um pouquinho de como se desenvolve esse processo. E ele recorda que a nossa mente é uma grande antena que capta e recebe mensagens o tempo todo. E nós somos os responsáveis em modular essa frequência do conteúdo. E naturalmente, esse conteúdo, ele forma em nós, no seu bojo, o que nós chamamos de atmosfera psíquica. Ou psicosfera, se preferirem. Imaginem a resultante desses pensamentos e emoções, no decorrer de uma existência que traz no seu bojo a resultante daquilo que construímos nos nossos corações, nas nossas atitudes. Esse espírito vai desencarnar. E se colecionou as infelizes ações, emoções, palavras, naturalmente irá acordar afogando-se, sufocando-se na psicosfera que ele mesmo construiu. Porque a morte nada mais é do que uma construção da vida. Bem, a falta de hábito da oração, com a indisciplina e indigência moral, resultam instantaneamente na revolta que não compreende a razão do sofrimento pós-morte. O caminho natural é ser resgatado por uma falange, por uma legião de espíritos que não promulgam, não comungam com o bem. Recorda das injustiças que sofreu e junto a essa falange, então, nasce um espírito obsessor. Tudo isso, na grande maioria das vezes, porque não percebeu a sua condição pós-morte. Pessoal, nós desencarnamos e aparecemos do outro lado, exatamente como somos antes do desencarne. Vejam, ninguém que desencarna com a camisa do Corinthians aparece do outro lado com a camisa do Palmeiras. E vice-versa. Alguém falou graças a Deus, eu ouvi. Então, se um espírito
tem vícios físicos, ele vai procurá-lo do outro lado. Só que ele não tem mais a mão para abrir a garrafa, para utilizar as drogas, os entorpecentes. Ele busca quem o faça, quem tem o desejo dentro de si. Aquele que foi prejudicado, que não perdoou, vai buscar a vingança. Não compreendendo a lição magnífica dos evangelhos do perdão. E se me permitem uma opinião pessoal, de novo, estou no campo da opinião, tudo bem? A maior lição sobre o perdão está na Torá. Deuteronômio, capítulo 32. A Torá, ela coloca as mensagens, na maioria dos casos, como sendo a linguagem de Deus. E de acordo com esse capítulo, Deus diz: a vingança é minha. Genial. Porque quando, segundo a Torá, Deus diz a vingança é minha, ele está passando uma mensagem. Ele fala: não vinguem vocês, porque a vingança me pertence. É claro que a gente não está falando de um Deus vingativo, gente. Mas foi a forma, o mecanismo, a didática, a metáfora utilizada para fomentar o perdão. Para dizer que através das suas leis de amor, que hoje nós conhecemos, lei de causa e consequência, ele vai ressarcir e construir aquilo que foi destruído. Porém, há mais ou menos uns 2 anos, um pouquinho mais talvez, eu, sem pedir, ao acaso que não existe, recebi a maior aula sobre mecanismos obsessivos que eu já tive até hoje. A história é um pouco mais antiga. Há mais ou menos uns 5 anos, um aluno meu, ele veio me contar, eu tinha uma certa proximidade com ele, tenho até hoje, e ele veio me contar de uma crise no casamento, de uma decepção que ele teve com a esposa, e que por conta dessa decepção, ele tinha decidido optar pela separação. Livre-arbítrio de cada um. Cada um sabe as dores, as dificuldades, os sofrimentos e as limitações que carrega em si. E assim ele se decidiu. Bom, ele se formou, já estava no final do curso. Havia planejado, então, a separação, assim o fez, e há cerca de 2 anos. E durante um bom tempo eu não o vi aqui na casa. Eu sei que ele estava em outro trabalho, mas há muito tempo eu não o via. E há cerca de 2 anos eu o encontrei, casualmente, aqui na casa. E ele falou: Pedro, de fato, por conta daquela decepção que eu contei para você, eu planejei durante alguns meses a minha separação, me separei. Porém, antes de confirmar e executar a separação, eu me envolvi emocionalmente, não fisicamente, no campo da emoção, com uma moça do mesmo trabalho que eu fazia, aqui na casa. E assim que a separação ocorreu, eu e ela nos enamoramos. Durou alguns poucos meses o relacionamento. E o final foi tão desagradável que eu fiquei sem clima de prosseguir no meu trabalho, aqui na casa, da atividade. E acabei abandonando o meu trabalho, a minha tarefa. E hoje eu estou aqui para recomeçar. Ele veio fazer uma entrevista fraterna. Bem, poucas semanas depois, quem diria,
a ficha de tratamento dele estava comigo, estava no meu grupo. E se manifestou um irmão. E esse irmão me deu a tal lição, o aprendizado sobre mecanismos obsessivos. Porque quem acredita que um processo obsessivo é transacional, é naquele momento e acabou, é improvisado, na maioria das vezes não. É articulado, persuasivo, insistente, certeiro e estudado. E esse irmão me trouxe algumas informações interessantes. Não tivesse este que se encontra na ficha me prejudicado no passado e tirado de mim o amor da minha vida, ambos traidores, e eu não estava aqui hoje. Eu levei a esposa a decepcioná-lo. Eu exagerei-lhe na dose da decepção. Se não fosse a minha condução magnética, talvez até tivesse perdoado a esposa, pois não se tratava de um erro capital. Eu induzi ao divórcio. E para garantir que ele se executaria, pois o traidor estava vacilante, induzi-lhe no pensamento atração física por uma jovem que também se encontrava carente do coração. Foi a sintonia perfeita. O vazio da decepção ganhou força ainda maior diante da expectativa de um novo romance, de um novo amor. A terceira parte foi a mais fácil de todas. Foi só provocar a briga, nem precisei fazer muito. Era um relacionamento com base na matéria, atração física. Cumpri então o meu objetivo seguinte: afastá-lo da tarefa que poderia reconduzir-lhe a vida aos trilhos. Hoje está aqui, buscando ajuda de novo. É uma fase, ele é fraco. Com certeza não vai durar muito. Para quem acha, repetindo, que um processo obsessivo é feito por irmãos, na maioria das vezes sem instrução e sem o conhecimento das leis magnéticas e sem estar ciente dos mecanismos de indução, no improviso, é melhor mudar o conceito. É muito mais planejado e trabalhado do que nós podemos imaginar. E aí, talvez, a grande pergunta: Pedro, por que é que Deus permite? Porque tem um débito. Lei de causa e efeito. Não tem como fugir. Ninguém foge dos próprios atos. Então aqui cabem algumas perguntas para que a gente possa compreender melhor esses mecanismos. A primeira: Pedro, então todas as pessoas, ou a grande maioria delas, passam por um processo obsessivo? Todas, não. A maioria, sim. E todas as pessoas sofrem o assédio obsessivo? Sim. E o processo obsessivo se instala a partir do instante em que gradativamente essa pessoa vai aceitando o assédio obsessivo. Vou trazer um exemplo para vocês. Cristo no deserto sofreu um assédio obsessivo, mas não esteve nem perto de se transformar em um processo obsessivo. Porque, claro, o Cristo, um espírito de luz perfeito, não vai ceder a isso. Conosco não é tão assim, né? Temos as nossas imperfeições, que ainda são latentes, agudas, e que precisamos trabalhar.
E para que a gente consiga compreender um pouquinho mais, o que é que nos leva, quais são as razões que levam um espírito a iniciar um processo de assédio obsessivo? Vícios físicos, álcool, drogas, enfim. Drogas lícitas e ilícitas. Vícios morais, apegos materiais, vingança no passado, atitudes do presente e uma que é interessantíssima. Normalmente os processos de assédio obsessivo recrudescem quando aquele que está em débito, a vítima, busca a reforma moral. Interessante, né? Pois aquele espírito não quer largar o osso, ele quer vingança. E se aquele outro busca escapar-lhe ao alcance obsessivo, lembrem-se das palavras do Cristo, com essa casta de espíritos, somente com jejum e oração. E se ele busca, não tem interesse algum nisso, porque vai perder-lhe a sintonia que se estabelece em todo processo obsessivo. Então chega um momento para nós entendermos quais são os tipos de processos obsessivos que temos. Primeiro, obsessão simples. Essa sim, costuma ser mais transacional, de momento. Um exemplo simples, aqueles que se utilizam das drogas, lícitas e ilícitas. Passa na frente de um bar, sexta-feira, final do dia, 2 quarteirões antes já tem um irmão. Só uma. Vai ser rápido. Você tem todo o direito do mundo. E ele pensa, melhor não. Tenho meus compromissos. Atravessa a rua para não passar na frente. Olha para o bar e estão os amigos esperando por ele, chamando assim. A garganta seca e ele cede. Obsessão simples. Fascinação. E vejam, aqui eu não estou dizendo que uma leva a outra. Não é uma escala única. São 3 tipos. Fascinação. Muito, muito comum em trabalhadores espíritas. Muito comum. É quando aquela pessoa, recebendo a influência e acedendo a ela, acredita estar fazendo uma missão, uma grande obra, porém, completamente equivocada do ponto de vista doutrinário e moral. Tente falar que a pessoa está errada sob um processo grave de fascinação. Normalmente não acaba bem. Isso ocorre também fora da casa espírita, nas nossas existências. Quantas vezes não vemos pessoas absolutamente equivocadas, seguindo uma linha de pensamento que simplesmente não para em pé, mas prosseguem achando que estão cheias de razão. Fascinação. E por último, a subjugação. Essa, se me permitem, eu vou ler. É uma página. Também do Filomeno, a 3ª vez que eu cito ele hoje. Ótimos livros. Manuel Filomeno de Miranda, sempre com Divaldo Franco. E ele fala da subjugação da seguinte forma. Etapa grave no curso das obsessões, caracterizada pela
perda do discernimento e da emoção, em torpe tentativa de aniquilar-lhe a existência física. De novo, na tentativa de aniquilar-lhe a existência física. E aqui ele não fala apenas na questão da desencarnação, mas de aniquilar, mesmo no seu tempo previsto, tirando-o de si. A perfeita afinidade moral entre aqueles que experimentam a pugna infeliz, perispírito a perispírito, lembra que eu falei a sintonia? Conforme você vai aceitando o assédio obsessivo, mais essa conexão do perispírito e perispírito vai se estabelecendo, por cujo doloroso meio lapida as arestas remanescentes dos crimes perpetrados anteriormente. Vingança. Essa conexão, que vai se ampliando, visa aparar essas arestas dos crimes praticados anteriormente. A subjugação é o predomínio da vontade do desencarnado, sobre aquele que se lhe torna vítima, exaurindo-lhe as energias e destrambelhando-lhe os equipamentos da aparelhagem mental. Todos os fenômenos ocorrem no campo das equivalentes sintonias. Aqui é uma questão de sintonia. Em todo o processo obsessivo, em todos os processos, por sinal, sem as quais são irrealizáveis. Sem a sintonia não existe esse assédio e, por conseguinte, o processo obsessivo. Bom, aqui ele fala um pouquinho sobre Pedro, beleza, a gente já entendeu. É complicado, é difícil e tal, mas como é que eu me livro? Ou como é que eu nem caio nessa armadilha? Por que vocês acham que quando a gente pisa na casa espírita, tem alguém com uma mensagem na mão e fala assim, reforma íntima? Aí você cruza a primeira porta, reforma íntima. E aí você vem para uma palestra, reforma íntima. E aí você vai para a sala de aula, reforma íntima. Por que vocês acham? Retornando ao Filomeno, somente uma radical transformação de conceito ético entre os homens terrestres é que os mesmos disporão de recursos seguros para se prevenirem das obsessões. Ambos desditosos, subjugado e subjugador, engafiam-se na peleja sem quartel. Não se dão conta que somente o amor consegue interrompê-la. Reforma íntima. Novamente, por que Deus permite? Porque tem um débito. E porque existe uma chance renovadora, se assim qualquer um dos dois lados desejar. Vou traduzir um pouquinho. Leitura edificante. Pensamentos saudáveis. Conversações salutares. Bioenergia, palavra evangélica, esforço na prática do bem. Com essa casta de espíritos, só com jejum e oração. E assim, quem sabe, renovado ou na busca pela renovação, aquele que exerce a perseguição não se torna tocado. E aquele que exerce, então, em si a reforma íntima, não apenas cura-se, mas auxilia, tal como o pronto-socorro do Cristo, a renovar aquele que o persegue. Porque tudo serve à causa de Deus. Pergunta 540 do Livro dos Espíritos. Porém, nos conta ainda o Evangelho sobre mulher, conhecida como a obsessa de Magdala. Aquela que enfrentava as melancolias, que quando estava possuída, diziam aqueles, que carregava em si os 7 demônios. O demônio da inveja, da cupidez, do desejo,
essa mulher, chamada por um mendigo a ter uma conversação com Cristo, e aceita o convite. Porque desde criança ela ouvia falar no Messias, e finalmente, quando alguém dissera que o encontrou, foi ela conhecê-lo. E o encontro foi curto. Ele adentra, ela chega às portas da casa de Simão Pedro, onde se encontrava o Mestre. Pergunta a Simão Pedro se ele a receberia, no que Simão Pedro diz: por que não, Maria? Nesse instante que surge-lhe de perfil, iluminado pela lua, e ele diz: Maria, eu te chamo pelo nome, cumprindo uma antiga oração, muito conhecida por ela e pelos seus pais. E ela diz: tu me conheces? O pastor conhece todas as suas ovelhas. Se tu me conheces, sabes que eu sou uma pecadora. Sabes qual é o meu destino e reconheces a podridão dentro de mim. E o Cristo retorna: Maria, tu já observastes aqueles arbustos que crescem tortuosamente à sombra de outras árvores, mas que buscam sempre direcionar-se às pequenas nesgas de luz que o alcançam? Esse é você, Maria. Você é esse arbusto que cresce tortuosa, buscando a luz que já te alcança. Segue, Maria. Sê a mãe que muitos aguardam. Mas eu sou desventurada. O meu útero, ele não tem vida. Nem mãe consigo ser. Então busca, Maria, o cuidado dos filhos sem mãe. Passaram-se todos os acontecimentos da cruz. Ela declarara publicamente que havia deixado as suas práticas de cortesã. Não houve quem não reproduzisse deboches. Ela com certeza vai voltar. Está louca. Depois retorna. Tentou trabalhar como faxineira nas casas. As mulheres não permitiam. Compreensível. Até que um dia, sentada, vê passar por ela um grupo de leprosos. E eles perguntavam pelo Cristo, e ela diz: ele se foi. Passaram ali a noite, e ela contando-lhes a história do Cristo, até que retornaram no dia seguinte para o Vale dos Imundos. E enquanto se distanciavam, ela percebeu o que seria cuidar dos filhos sem mãe. Mesmo sem ter a doença, mesmo sem ter a lepra, recorreu até eles e acompanhou-lhes e cuidou-lhes de forma absolutamente próxima de cada um deles, até que um belo dia, enquanto banhava-se na cachoeira, viu um pedaço de pele próximo ao seio descamar. Ela havia adquirido então a lepra e agradeceu a Deus, pois ela compreendeu que deveria resgatar na carne os erros que na carne havia cometido. Após os sofrimentos da doença, os dias de agonia, finalmente é recebida pelo Cristo, na mesma praia que o conheceu, só que dessa vez em espírito, ainda mais iluminado. E ele diz: vem a mim, Maria. Aquela que possuía talvez as maiores das obsessões,
apesar de considerada das mulheres mais lindas da Judéia, aquela que se ajoelhava diante das obsessões graves e subjugações, por ter pronunciado no Espírito a palavra do amor, libertou-se. Por ter reconhecido na prática caridosa o real ensinamento e a motivação de cada um de nós, libertou-se. E porque compreendeu que apraz ao Pai que vítimas e algozes, da mesma forma, adentrem ao reino de Deus. Muito obrigado. Mestre querido, aqui te agradecemos e humildemente nos colocamos diante de Ti. Criaturas que ainda necessitamos trabalhar melhor as virtudes, reconhecemos, ó Mestre, que somente a Tua bondade misericordiosa nos dá a oportunidade diária de combatermos os vícios e os defeitos que ainda pululam dentro de nós. Mas sabemos que as Tuas mãos divinas, através da providência do Pai, nos trarão certamente a oportunidade de desenvolver o perdão diante daqueles que nos causam dificuldades e embaraços, pois é através do perdão que reconheceremos também as nossas feridas expostas e refletidas no espírito dos outros, em especial dos próximos que nos são mais próximos. Caberá a Ti, através da Tua providência, nos fazer entender que o tempo trabalha em favor do Pai, concedendo-nos a reflexão para nos liberarmos das revoltas, a visão para perceber que a claridade de um novo dia sempre vai nos convidar a exercitar a própria vida, nos libertando das melancolias. E que de nada adianta as aflições e a dor, se assim compreendermos a Tua justiça soberana. Mestre querido, que Tu possa nos envolver, cuidar de nós, frágeis que somos, e envolver da mesma forma, com a mesma luz e o mesmo carinho, o mesmo amor que nos devotas, aqueles que nos perseguem e se classificam diante de nós como oponentes e adversários. Que a Tua paz possa envolvê-los com muito carinho, amparando-lhes e trazendo-lhes ao Teu regaço. Que assim seja. Equipe do Passe. Novamente, elevando o nosso pensamento ao Mestre, conservemos em nós a paz desse momento. Pois que nesse instante adentrarão ao nosso corpo físico e espiritual, preenchendo cada um dos nossos centros de força, essa luz, esses fluidos, essas energias que emanam da bondade divina, da inteligência suprema, que se faz presente em todo o universo e aqui
em especial, através desses fluidos renovadores que visam dissipar as aflições, renovar as emoções, fazendo-nos compreender as dores como elemento renovador, retirando de nós os medos, as angústias, as aflições, e reposicionando a coragem da fé que classifica todo aquele que conhece o Mestre querido. Essa coragem que devemos carregá-la e que deve nos acompanhar diariamente, aonde estivermos, sem nos esquecermos jamais que o Cristo, que o nosso Mestre nos observa, nos acompanha e, acima de tudo, nos ama profundamente. Que assim seja.